Amém. Boa noite, irmãos. A paz a todos. Acho que eu medo de derrubar agora. Acho que o problema de tudo, às vezes, é começar, né? Depois que começa, a gente vai, né? Eu queria falar hoje sobre perseverança. Queria que os irmãos abrissem lá em Tiago 1, versículo 3. Eu espero ser breve, mas eu espero que o Espírito Santo fale ao coração de cada um aqui também essa noite, e que cada um pegue sua porção para multiplicar essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E eu queria saber de vocês, assim, por cima, não precisa responder quem não quiser, quantos aqui enfrentam dificuldades na vida? Sejam elas causadas por a gente mesmo ou por terceiros? Quantos aqui enfrentam problemas? Quando a gente se encontra nesse meio de dificuldade e a gente se afunda nisso, a gente fica meio que incerto, né? A gente fica perdido, a gente não sabe o caminho certo, não sabe para onde ir, o que fazer, quem nós somos. E aí a gente fica desesperançado. Quando a gente perde a esperança, a gente fica sem força para seguir em frente. A gente perde a identidade, a gente não sabe quem a gente é. E quando a gente não sabe quem a gente se propõe a viver todo tipo de coisa. Seja o que a nossa carne produz ou o que o mundo oferece. A gente nos rende aos nossos pensamentos que nos sabotam diariamente, porque a nossa carne não produz nada do que é bom. A gente se deixa levar pela opinião das pessoas e esquece o que a Bíblia diz sobre nós mesmos. A gente acha que o problema está no outro e não no que a gente está fazendo. A gente esquece quem a gente é em Cristo, né? A palavra fala que a gente é o que a Bíblia diz que nós somos. E tudo aquilo que a gente coloca na nossa mente, tudo aquilo que a gente foca, né, ela expande. Então, se você acreditar que você não serve, que a vida é difícil só para você, que o mundo é bom oferecendo tudo que oferece, é isso que o seu coração vai querer. Eu vi uma vez de um pregador que fala que, aliás, o Provérbios fala em Provérbios 4, né, que a gente tem que guardar o nosso coração, porque dele vem a fonte da vida. Um pregador, ele disse que os nossos pensamentos geram sentimentos que geram ações, né? Então, a gente faz tudo que está na nossa cabeça. Então, se a nossa mente produz aquilo no que o Senhor não se agrada, automaticamente a gente vai sentir vontade de fazer e viver isso, e vai fazer isso. E aí, o que acontece? A gente esquece o nosso verdadeiro caminho, a gente esquece que quem guia a nossa vida é o Espírito Santo. Queria que os irmãos abrissem lá em Romanos 8:16. Antes disso, a gente produz o que a carne faz, né? Aquilo que está lá em Gálatas 5:19, que são os frutos da carne, né? E todo mundo conhece tudo isso. Mas vão lá em Romanos 8:16. Eu estou falando que o Espírito Santo tem falado ao meu coração já tem um tempo já, né? De acordo com o que eu vivo e de acordo com o que eu ouço também de algumas pessoas. Eu pedi para o Espírito Santo confirmar essa semana, e ele tem confirmado em conversas, em reuniões, e eu acredito que seja essa a vontade de Deus para hoje. 8:16. O Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quem é que vai dar certeza da nossa real identidade? É somente o Espírito Santo. Então, se a gente não dá lugar ao Espírito Santo, a gente dá lugar a nós mesmos. Esquecemos quem somos em Cristo. E aí a gente retoma a caminhada como? Através do Pai, através do caminhar de Jesus. O Senhor fala lá em João 14, que o verdadeiro caminho para chegar até Deus é Jesus Cristo. O irmão falou aqui em uma das pregações que o cristão significa, né,
pequenos cristos. Nós estamos aqui para seguir a caminhada dele. Ele veio aqui para nos ensinar o que fazer, além de muitas outras coisas. Ele veio aqui para nos mostrar o caminho. Não tem como a gente seguir um caminho se não for através dos ensinos de Jesus. Tudo que ele passou para nós é por exemplo. Toda a caminhada dele foi pedagógica, foi para ensino. Nada do que ele fez foi em vão. Eu já ouvi pessoas falando que não teve propósito em alguns milagres que ele fez, mas tudo teve propósito. E a gente só entende o verdadeiro propósito de tudo, tanto do que Jesus fez, quanto do que o Espírito Santo fala ao nosso coração, quando a gente dá lugar ao Espírito Santo. Às vezes a gente esquece que as coisas vêm através de processos, a gente vive em processos. Muitas das coisas que a gente passa são para nos ensinar, para nos lapidar, para nos moldar, né? Quando a gente se perde, a gente às vezes fica perdido, fica ali como Elias ficou na caverna, depressivo, não sabia o seu lugar, queria fugir do propósito de Deus para a vida dele, mas aquele que realmente tem a vontade de servir o Senhor, mesmo que fraqueje, o Senhor vai atrás, assim como foi atrás de Elias, e falou: o que você está fazendo aqui? Levanta, está aqui o alimento, está aqui tudo o que você precisa, porque a sua caminhada vai ser longa. A gente quer vida fácil, a gente quer comodismo, né? Mas não foi isso que a Bíblia nos prometeu. O Senhor Jesus nos falou que no mundo a gente ia sofrer, a gente ia ter dificuldades, ia ter aflições, né? Mas era para a gente se animar, ter o ânimo renovado, porque através disso a gente ia conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Então a gente quer fugir de problema, quer fugir de dificuldade, quer fugir das coisas que nos fazem crescer, porque aquilo que nos conflita, né, que nos traz confronto, ele nos molda, ele nos traz esse crescimento. E aí que a gente realmente conhece a verdade de Deus para as nossas vidas. A gente gasta energia naquilo que não tem necessidade. E quando a gente gasta energia naquilo que não tem necessidade, a gente desfoca do que é importante. A palavra fala para a gente ter o pensamento naquilo que é bom, nas coisas do alto. Quando a nossa mente nos domina, a gente esquece do que Deus falou para a gente. Aí a nossa carne vem produzindo vontades, vem produzindo desejos, e não tem como, irmãos, até a gente que está aqui na caminhada, que está na igreja, falar que a gente está bom todo o tempo, a gente está firmeza todo o tempo, a gente não fraqueja, a gente não sente vontade errada, a gente não sente desejo errado, a gente não quer desistir, não tem como. Todo mundo tem esse tipo de vontade. O problema é ceder a ela, né? E alimentar a nossa mente. Romanos 12:1 fala que a gente tem que viver conforme a vontade de Deus. Já que a gente está no 8, vamos lá para o 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então tem que ser intencional. A nossa mente a gente tem que buscar de qualquer maneira fazer a vontade de Deus. Tem que ser de maneira intencional. A gente não tem que esperar sentir para poder fazer. Não existe isso. Porque se a gente esperar ter vontade para fazer alguma coisa, a gente não vai fazer. A gente vai parar, vai estagnar e não vai fazer. Tem que ser intencional, tem que ser de maneira consciente. Falar: eu vou fazer, eu mesmo não querendo, eu vou fazer aquilo que a palavra me diz. Não se amoldem ao padrão desse mundo. O mundo, ele quer nos trazer comodidade, ele quer nos trazer conformismo, ele quer nos trazer saciedade em coisas pequenas, em coisas que a gente vê, entende? Mas não é isso que Deus quer para nós. Mas transforme-se pela renovação de sua mente, que é o que eu estava falando lá, renovar a mente, ter os pensamentos purificados, elevados nas coisas do alto, entendeu? Buscar se alimentar de coisas que o Senhor se agrada, daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é perfeito, daquilo que é santo, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Há um intuito muito grande das forças do mal para que a gente se perca nesses pensamentos, que a gente esqueça a nossa real identidade, para que a gente se deprima, que é a gente não viver o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente não está aqui para fazer o que a gente quer, a gente não está aqui para servir a nós mesmos. Tudo que o Senhor deseja para nós é aquilo que Cristo fez, que é viver para servir, viver para olhar para o próximo e falar: eu estou aqui porque eu preciso mostrar para ele quem é Cristo. O Senhor não é visto através de outras coisas que não em nós. Nós somos os pequenos cristos.
Tem gente que fala que vê Deus isso, naquilo, mas nós refletimos a glória de Deus. E a gente só reflete a glória de Deus através do Espírito Santo. O problema é que às vezes a gente acha que a gente tem força para fazer isso tudo, que a gente pode, que todo o nosso conhecimento é o suficiente, mas não. A palavra fala que a gente tem que buscar o socorro no verdadeiro lugar. Olhe para o alto, de onde virá o meu socorro? Fala para a tua alma, né? Eu preciso de ajuda, e peça ajuda ao Pai. Não tem problema a gente demonstrar fraqueza. E demonstrar fraqueza para a pessoa certa. Não tem problema falar, eu não estou conseguindo. Não tem problema dizer isso, porque é o que nem eu estava falando. A gente, eu não sei quanto tempo vocês têm de caminhado no Evangelho, né, em quanto tempo vocês conhecem a Cristo, mas não importa quanto tempo. A gente vai ter aflições do dia que a gente nasceu até o dia que o Senhor vier nos buscar. Então, demonstrar fraqueza e pedir socorro não é... Aliás, demonstrar fraqueza e pedir socorro não é vergonha para ninguém. É mostrar que a gente não é capaz de fazer as coisas sozinhos. É só através do Espírito Santo que a gente consegue fazer realmente o que Deus quer para as nossas vidas. O Espírito Santo, ele nos ajuda. Fala ali em Romanos 8, de novo, que ele intercede por nós, ele ora em nosso favor. Ele intercede e nos ajuda nas nossas aflições. Então, quando a gente está aflito, o que a gente tem que fazer? Se lamentar, olhar para o outro e falar, eu só estou vivendo essa situação porque o outro me causou? Não, é falar para o pai, eu não estou aguentando, eu não sei o que fazer. Pedir socorro para o lugar certo, para que aí, realmente, a gente conheça a vontade de Deus, que será revelada para nós, que a gente tenha essa renovação mental, e que a gente perceba que nós temos a responsabilidade de transmitir esse evangelho para as pessoas. O mundo clama por isso. Romanos 8, de novo, 9. Acho que é isso. Sim. Não é 9 não, é 18, desculpa. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, a importância da gente entender, ter esse resgate de identidade, de ignorar a nossa carne, é para que nós possamos revelar a vontade de Deus para o mundo. O mundo clama e espera por isso. Então, quando a gente se perde, a gente se põe fora do propósito de Deus para as nossas vidas. E a gente foi criado justamente para isso. O pessoal acha que a gente foi criado para conquistar as coisas, para ter as coisas. Mas ninguém tem realmente, se não é. E a gente só é através de Deus, através do Espírito Santo, através do ensino de Jesus. Enfim, sabemos que em 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. E é isso, irmãos. Por que eu falei da perseverança? Eu fui pesquisar no nosso amigo Google o que significa perseverar. Tiago falou lá, Tiago 1, 3, que a prova da fé produz perseverança. O que é perseverar? É ser constante. Então, a gente às vezes começa os processos. A gente sabe o que fazer. Porque a gente está aqui todo domingo, quarta-feira, a gente abre a Bíblia, a gente se renova na nossa casa com a nossa família, e a gente coloca em prática. O problema é que às vezes a gente desiste. E quem desiste não conquista nada, né? E o problema, eu acho que está tudo nisso. É a gente parar no meio do caminho. E quando a gente fala para o Senhor, eu não consigo, eu vou largar, e larga de mão, a gente realmente está ignorando a voz do Espírito Santo na nossa vida. Desistir não é sinal que a gente é filho de Deus. A Bíblia fala lá em Isaías que os que esperam no Senhor, eles renovam suas forças. Eles voam como águia, eles correm e não se fadigam, né? Eles se renovam. O Senhor renova, Ele renova. A gente só é renovado através do Espírito Santo. Por isso que o inimigo, ele trabalha diariamente para nos desfocar, para fazer a gente esquecer quem a gente é em Deus, para fazer a gente focar mais no nosso problema do que naquele que soluciona, para fazer a gente ter o entendimento de que a gente tem que buscar conquistar as coisas,
Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que trabalhar para ter as coisas de fato. Estou falando que isso não é o foco, né? Viver, por exemplo, em família é muito bom, mas a partir do momento que essa família ela se torna maior que o Senhor, você vai viver muita coisa boa com a sua família, mas no final ela vai desmoronar, porque não tem base, e aquilo que não tem base cai, e a gente precisa se focar nessa base, e a nossa base não está em outro lugar que não em Jesus, que não no Espírito Santo. Então, o que eu queria passar para os irmãos hoje, de verdade, era isso, que a gente tem que ser constante em se renovar, constante em renovar o pensamento, constante de manter a mente no Senhor, constante em deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração e ir através de nós, constante em saber que a gente está aqui para ser instrumento, para ser usado. A gente está aqui como canal de bênção. Nada do que o Senhor colocou nas nossas mãos é para parar na gente. O professor, ele tem utilidade se ele retém o conhecimento? Não tem. Minha mãe é professora e é o que ela fez de aluno, acho que o José Lucas foi aluno dela, né? O que ela fez de aluno, o que os alunos falam dela não é brincadeira até hoje. O pessoal chama a minha e minha irmã, filha de professor. A filha da professora Ângela, por que ela é lembrada? Porque ela fez com excelência o trabalho dela. Fez de maneira que ela se dedicou. E é isso que a gente é também nas mãos do Senhor. A gente só tem utilidade quando a gente passa com excelência o conhecimento. E não pensem que o Senhor trabalha de uma maneira só. Ele fala da multiforme graça de Deus. Várias maneiras do Senhor se manifestar. O Senhor ele se manifesta de várias maneiras. Aqui em Romanos fala que se o seu dom é animar, anime, faça isso com excelência. Se o seu dom é liderar, lidere, faça isso com excelência. Se o seu dom é pregar, faça isso com excelência, se dedique a isso. Qualquer coisa que o Senhor colocou nas suas mãos é para repartir. E a gente só quando a gente reparte, quando nada fica parado na gente. E uma última passagem que eu queria falar para vocês é em Salmos 37, 5. Se vocês quiserem abrir lá, fiquem à vontade, mas eu vou ler aqui. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Entregar uma caminhada, a gente às vezes se sente perdido. Deixa nas mãos de Deus, só descansa. A gente tem aflições, descansa nele. Não entenda que tudo aquilo que você passou até agora porque as forças do mal trabalharam para me parar, porque o inimigo é sujo, porque tal pessoa... Não, o Senhor tem um propósito em tudo. Tudo é para te ensinar. Se você tiver a visão, você entende que tudo aquilo que aconteceu na sua caminhada, ela pode te ensinar. Ela pode servir de combustível para você seguir em frente, para você realmente estar no propósito de Deus para a sua vida. Confie nele. Quando a gente deixa de confiar, quando a gente deixa de descansar, que a gente fica aflito, ansioso, a gente fica inquieto, a gente quer fazer, esquece quem faz é o Pai. É só Ele que sabe fazer. Quando a gente entrega, quando a gente descansa, o que o Pai faz? Ele age. Então é Ele que faz, o mundo é dele, o Senhor é a terra e toda a sua criação. Tudo glorifica Ele, Salmos 24 fala isso. Então Ele faz, é Ele que faz, a gente está aqui como instrumento, cada um que está aqui é instrumento. E aí a gente como igreja, a gente renova os nossos entendimentos, se fortalece, se alegra com os irmãos para a gente ser lá fora. Porque a gente ser crente aqui dentro, por exemplo, é muito fácil. Quem sabe quem eu sou de verdade são esses que estão sentados aqui, minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, minha filha e o pai da minha filha, porque eles me conhecem de verdade. Entende? Então, a nossa casa sabe quem nós somos. O mundo, ele precisa saber quem nós somos. E nós só somos quando somos no Pai. Não há vida fora de Cristo. Não há entendimento fora de Cristo. Não há alegria verdadeira que não fique fora de Cristo. E a vida dá certo, a vida funciona fora do Pai. O problema é que uma hora passa. Tudo passa, né? Tudo passa. Mas a palavra, aquilo que Deus fala, não passa, ela é eterno, ela vive. O Senhor, Ele vai viver em nós quando a gente der lugar. Então, irmãos, só confiem e perseverem. Sejam constantes. É isso que eu queria passar para vocês. E glorifico a Deus pela vida da minha irmã, da minha mãe, que estão aqui. E isso aqui também é fruto de oração, porque em outros tempos, eu já na caminhada, não consegui frutificar, né? Mas quando eu permiti que o meu entendimento fosse renovado,
o Senhor começou a ser visto. E elas estarem aqui hoje é resposta de oração, não por vir para a igreja, mas de saber que a minha vida, ela está refletindo a Deus. Por quê? Por que elas iam sair da casa delas para vir aqui, para me ouvir falar, entende? Se elas não confiassem que eu posso ser canal de bênção, entende? Então, eu glorifico a Deus por isso. O Wellington também, a Luísa, o Jamal. E glória a Deus pela vida de cada um aqui, irmãos.